Boa noite, pessoal. Aqui é João Gabriel, sou médico, sou gerente médico da Clínica Florence. É um prazer estar aqui nesse segundo webinar dessa parceria entre a Clínica Florence e a Faculdade Santa Casa da Bahia. Hoje a gente tem o prazer de falar sobre um tema muito próximo, muito relevante, principalmente nesse momento aí da pandemia que vivemos, que é o paciente candidato a cuidados paliativos durante a Covid-19. A ideia é trazer um pouco aí de experiência e de teoria, de conversa sobre como lidar com as dificuldades de tempo, acesso e escassez de recursos. Espero que seja bem proveitoso aí para todo mundo. As perguntas estão abertas, então quem quiser participar pode participar. A gente vai tentar, na medida do possível, responder as perguntas aí ao longo do tempo. Queria aproveitar para agradecer a parceria aí da Clínica Florence, com a Florence Ensino e Cultura e com a Faculdade Santa Casa da Bahia para realizar esse webinar. E ter o prazer agora de apresentar duas pessoas que são muito queridas e que eu não consigo pensar assim, em pessoas melhores para estarem aqui com a gente hoje conversando sobre o tema. Então, doutora Manuele Alencar. Manuele é médica, ela é formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é especialista em cuidados paliativos pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Ela é hospitalista de cuidados paliativos do Hospital Santa Isabel e é coordenadora do curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos da Faculdade Santa Casa, que é um dos patrocinadores aqui, não financeiramente falando, mas um dos patrocinadores da ideia de fazer isso acontecer. Manuele também é membro da Câmara Técnica dos Cuidados Paliativos do CREMEB, então está super envolvida. Tenho o prazer aí desde que eu retornei a São Paulo da residência, de conviver com Manuele dentro do grupo do Café Integrativo Paliativo, e é um prazer ter ela aqui com a gente. Também vamos ter aqui junto a doutora Fernanda Torinho. Fernanda Torinho tem especialista em clínica médica pela USP. Ela tem especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Palio, da Argentina, e pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Fernanda ela é diarista da Clínica Flores, então estamos juntos quase todo dia, e também é membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREMEB. Também é uma pessoa que a gente convive aí há alguns anos já, ela me aguentando aí ao longo desses últimos anos também. Queria agradecer novamente a presença dela. Eu acho que vai ser bem interessante, eu espero que seja bem proveitoso para todo mundo e que a gente possa trocar experiências aí sobre esse assunto. Novamente, aí para quem não pegou a apresentação inicial, a ideia é que seja o mais interativo possível, então se vocês tiverem dúvidas, intervenções, quiserem participar de qualquer maneira aí do webinar, pode ficar à vontade, que a gente vai introduzir aí na medida dos temas aí. Fernanda, a gente está com a gente deu uma passada aqui na lista aqui das pessoas que estão participando, e aí tem alguns nomes conhecidos, outros não tão conhecidos, mas dá a impressão de ser um pouco bem geral, assim. Então, acho que talvez valha a pena a gente começar pelo começo, né? Então, quando a gente fala aí de cuidados paliativos durante a Covid-19, talvez fosse legal, assim, nesse primeiro momento, a gente já trazer um pouco dos conceitos, né? O que é isso? O que são cuidados paliativos e por que é importante falar de cuidados paliativos de uma maneira geral? E depois a gente tentar entender por que essa preocupação desse tema na Covid-19. Primeiro, eu queria agradecer a você, João, pela condução aí do webinar, pelo convite. Eu estou no momento, né, entre colegas que eu admiro muito e entre dois grandes amigos, então fico muito à vontade e estou muito feliz da gente poder fazer essa troca e compartilhar um pouquinho desse tema, né, que se tornou ainda mais importante diante da pandemia. Então, para a gente começar do começo, como você falou, é super importante a gente entender o que são cuidados paliativos, né? Hoje a gente, ainda bem, está ouvindo falar bastante sobre o tema, mas nem sempre a gente escuta falar do tema da maneira mais apropriada, né? Entendendo exatamente seu conceito, quais são suas implicações. Então, cuidado paliativo é uma abordagem. Por que é importante a gente dizer que é uma abordagem? Porque cuidado paliativo não é um diagnóstico, não é também uma fase da doença que o paciente está, né? Cuidado paliativo é uma forma de cuidar de um indivíduo para aliviar seu sofrimento e que tem como objetivo principal trazer qualidade de vida. Então, basicamente, quando a gente tem pacientes que têm doenças avançadas, doenças que ameaçam a continuidade da vida, essa doença ela vem junto com muito sofrimento. Esse sofrimento ele pode ser de ordem física, né? Pode ser uma dor, pode ser uma falta de ar intensa,
mas esse sofrimento pode ser também de ordem social, de ordem espiritual, de ordem psíquica, né? Às vezes um pai de família que não está tão preocupado com sua doença ou com o fato de que talvez ele venha a morrer dessa doença, mas está preocupado com quem é que vai prover por sua família, né? Depois que ele partir. Então, através de uma abordagem multidisciplinar, com diferentes atores, diferentes profissionais de saúde, que têm olhares diferenciados para todas essas dimensões do indivíduo, a gente busca o alívio do sofrimento para que esse paciente viva de maneira mais autônoma e com a melhor qualidade possível até o último dia de sua vida. Muito bem, Nanda. Acho que ficou bem. Acho que dá para entender assim. Acho que dá para trazer coisas aí. Então, a gente comentou aí que é uma abordagem, né? E que não é um diagnóstico. Então, isso aí traz uma provocação. E quando a gente está pensando em medidas para alívio do sofrimento, alívio desse sofrimento total aí, físico, psíquico, social que você comentou, então só os pacientes que têm, seja cuidados paliativos não diagnósticos, quem é que tem indicação dessas ações aí de paliativas, né? A gente vê muito essa associação de cuidados paliativos com doenças graves, doenças avançadas, principalmente doenças oncológicas, mas você traz uma visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla disso daí. E aí eu queria passar para a Manuela a bola. Qual que é a diferença, então, entre cuidados paliativos, entre essa abordagem e o que a gente chama das ações paliativas e como que a gente consegue navegar nessa coisa? Eu acho que essa é uma provocação interessante para a gente já plantar essa sementinha, porque é algo que está sendo muito discutido, principalmente agora na pandemia, em que a gente está tendo que ter abordagens diferentes, às vezes, do que a gente teria numa situação habitual. Como é que vocês estão vendo como é que vocês veem a situação, como é que vocês veem essa diferença aí? Quem que é, só os pacientes candidatos a cuidados paliativos têm direito a ter essas ações paliativas? Manu, só seu áudio está fechado. Boa noite, João. Boa noite, Nanda. É também um prazer estar entre vocês, né? Te batendo esse papo, falando daquilo que é a nossa paixão de todos os dias, né? Obrigada pela apresentação, João. Bom, essa aí tem sido uma discussão de todos os dias, né, João? De quem são os pacientes dentro do contexto da pandemia que têm indicação de cuidados paliativos e quando a gente consegue fazer cuidados paliativos ou ações paliativas, né? Bom, pegando o gancho aí do conceito que Nanda falou, uma coisa importante da abordagem do cuidado paliativo é a abordagem multidimensional e, por isso, multidisciplinar, né? O cuidado de todas as dimensões do sofrimento, né? Como Nanda falou, física, psíquica, espiritual, social. Mas o que a gente está vendo dentro do contexto da pandemia, em várias dimensões também, são as dificuldades de se implantar, de se conseguir fazer o cuidado paliativo nessas múltiplas dimensões, né? Tanto de você ter equipe disponível, então a gente está vivendo a realidade de equipes desfalcadas por colegas que se contaminam também e precisam se afastar do cuidado, além da necessidade de alguns serviços de desviar o profissional do cuidado paliativo para situações emergenciais, né, para suprir necessidades emergenciais dos serviços. Isso, por exemplo, é uma realidade que a gente viveu lá no Santa Isabel. Então, você não tem a equipe multidisciplinar disponível. Então, assim, o que fazer dentro desse contexto? Simplesmente não faz cuidado paliativo? Claro que não, né? Aí é que vem o foco nas ações paliativas. Então, se não é possível cuidar de todas as dimensões, que a gente possa, pelo menos, identificar as dimensões mais críticas do ponto de vista de sofrimento e que você possa, sim, adotar ações paliativas naquele aspecto individual. Então, o paciente que chega com, por exemplo, franca dispneia pelo Covid, então que você possa cuidar
da dimensão física, por mais que você não possa cuidar da dimensão social, daquele indivíduo que saiu do contexto, por exemplo, então quem está provendo, não dá para cuidar desse contexto nesse momento, mas sim você pode cuidar, ter ações paliativas de cuidar de algumas dimensões do sofrimento, né? Eu acho que dentro do contexto da pandemia, a gente está precisando se voltar para ações paliativas, tanto para o paciente COVID como o paciente não COVID, né? Também por esse desfalque de equipe que eu citei aqui. Acho que... Nada, você quer comentar alguma coisa? Para pra frente um pouquinho. Nesse contexto, João, que Manu traz, né, é super importante a gente dizer que ações paliativas não são exclusivas de paliativistas, né? A gente está aqui num grupo de paliativistas, a gente vai falar, claro, do conceito, de tudo como deve ser feito, mas ações que visam aliviar o sofrimento físico, né, uma comunicação adequada com a família, são habilidades que devem ser de todos os profissionais de saúde, né? A gente deve também, além de buscar, claro, qual é o medicamento que talvez vá mudar o curso da história desse vírus, a vacina, né, que vai modificar completamente a pandemia no mundo, é super importante que todos os profissionais que estão na linha de frente também saibam aliviar uma dispneia, por exemplo, né, para que o paciente não tenha falta de ar no curso da doença. E as sociedades de cuidado paliativo têm falado muito disso, do nosso papel como paliativistas. É um papel de sempre, mas em especial no contexto da pandemia, como esse papel de disseminador de conhecimento se torna mais importante ainda, né, Nanda? Exatamente para a gente instrumentalizar aqueles colegas não paliativistas a estarem atentos de identificar o sofrimento e ser capaz de aliviar, mesmo não tendo uma equipe de cuidado paliativo para o cuidado das múltiplas dimensões, né? Eu acho muito interessante essas colocações de vocês, porque é uma coisa que a gente tem percebido assim, de uma preocupação muito grande, não só na comunidade científica, na comunidade médica, mas na sociedade em geral, com um vírus que está atingindo muitas pessoas, que tem que tem uma taxa de hospitalização bem alta e que nos pacientes que acabam se hospitalizando, principalmente aqueles que evoluem com maior criticidade, tem uma taxa de mortalidade muito elevada também. Então, é uma doença grave, uma doença ameaçadora à vida. E a gente tem visto falar muito de construção de leitos de UTI, a gente tem visto falar muito de pesquisa de medicamentos, pesquisa de vacina, o que obviamente é necessário, mas a gente não tem visto muito uma conversa mais global, uma conversa mais estruturada sobre como cuidar daqueles pacientes que venham vir a falecer dessa doença, o que é uma realidade. Quando a gente olha, inclusive, para os números, embora isso não seja fatalista, né, a gente vê que um percentual razoável das pessoas que faleceram do vírus da Covid, não só no Brasil, mas quando a gente olha a Itália, quando a gente olha Estados Unidos, Nova York especificamente, são pacientes muito idosos, que já tinham doenças crônicas e doenças avançadas, e que faleceram. Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente olha a literatura é que mais da metade dos pacientes eles vão a óbito sem terem sido entubados, o que indica que houve alguma decisão de limitação de recursos, seja por escassez, seja por indicação técnica propriamente dito. Dito isso, vocês acham que o conceito de cuidados paliativos, a ideia de cuidados paliativos, está sendo negligenciada durante a pandemia? Como é que vocês têm visto isso daí em relação à prática de vocês, em relação ao que a gente tem visto, não só de ações das sociedades médicas, mas também do que a sociedade civil organizada tem realizado? Essa pergunta eu vou voltar para a Fernanda, então, já que a Manuela recomeçou a última resposta. Então, João, essa pergunta, ela, na verdade, envolve uma série de fundamentos, né? Vamos falar assim. Na verdade, o cuidado paliativo ele já é negligenciado muito antes da pandemia, né? A gente tem feito um trabalho, Manu, no vídeo de apresentação da especialização, né, do aperfeiçoamento da Faculdade Santa Casa. Ela traz o dado da fundação do Serviço de Cuidados Paliativos do Santa Isabel 5 anos atrás. E é mais ou menos essa idade que a maioria dos serviços, os serviços mais antigos de nossa cidade tem. Então, são serviços ainda
muito incipientes, né, que têm crescido, que têm encontrado o seu espaço, mas que não são amplamente disponíveis para a população, seja do SUS, seja da saúde suplementar. Então, a gente já vivia uma escassez, com certeza, antes da pandemia chegar. Quando a pandemia chega, a Manoeli chegou a citar na fala dela anterior de que algumas equipes estão sendo deslocadas, né? A gente tem bastante rotatividade das equipes de saúde hoje, alguns afastados por doença, né? Ou por burnout, ou porque foram afastados mesmo da sua atividade primária hospitalar para atender os pacientes COVID. E esse cenário de escassez ele se torna ainda maior. Mas o fato é que os pacientes continuam adoecendo, né? As doenças avançadas, elas continuam existindo. A gente tem alguns dados do exterior que mostram que a mortalidade intradomiciliar aumentou, né? Pacientes que têm medo de ir para o hospital por não saberem se eventualmente vão se infectar, acabam retardando a ida para o hospital e por esse motivo acabam falecendo em casa. A gente tem uma dificuldade organizacional do sistema de saúde, né, para dar vazão a esses pacientes que estão internados. Então, eu acho que sim, existe uma negligência dos cuidados paliativos. Existem também iniciativas, né, individuais ou coletivas de continuar fazendo esse trabalho. A gente tem hoje uma iniciativa de Caroline Franklin junto à Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem todas as nossas equipes, né, nos hospitais que já dispunham de equipes de cuidados paliativos que continuam tentando fazer um trabalho, mas ainda com muita dificuldade. E com isso, certamente, em algum grau, a gente aumenta o nível de sofrimento desses pacientes que estão adoecendo e chegando perto do fim de sua vida, seja por COVID ou seja por todas as outras doenças avançadas, progressivas, né, muito graves que já existiam antes da pandemia. Existe um documento, João, da OMS, que fala exatamente, fala do cuidado paliativo em situações emergenciais, né? Sejam elas catástrofes naturais ou epidemias, parará. Nesse documento, ele já fala como o histórico na vivência de pandemia é exatamente o desvio de atenção para salvar vidas, em detrimento do alívio do sofrimento, né? E que demanda da gente que trabalha e tem a rotina do cuidado paliativo exatamente chamar a atenção de como uma coisa não está separada da outra, como fora da pandemia também, né? Cuidado paliativo, ele não está separado dos tratamentos modificadores de doença, né? São coisas que andam junto. Mas, assim, é natural que a gente compreenda em situações catastróficas, né, como uma pandemia, que naturalmente o olhar se volte para salvar vidas, né? Falando especificamente da nossa realidade lá de São Isabel, num primeiro momento foi imperativo que isso se fizesse, porque as equipes que estavam atendendo o Covid, rapidamente elas superaram a sua possibilidade de atendimento e a equipe de cuidado paliativo foi uma das equipes que foi requisitada a ajudar. Mas a nossa estratégia foi exatamente por aí, Nanda, foi sensibilizar no sentido de fazer entender de como é importante que as coisas caminhem lado a lado, né? De que o sofrimento ele é inerente a uma situação catastrófica como essa. E como você falou, João, o Covid é uma doença ameaçadora da vida, né? Aquele paciente que vem para o hospital, a grande maioria deles vem por algum sintoma respiratório potencialmente ameaçador da vida. Então, a gente está no trabalho lá de que a gente possa identificar os pacientes precocemente, ou para ações paliativas, já que não dá para o cuidado paliativo atender a todos, mas que a gente possa instrumentalizar a equipe para ações paliativas naqueles pacientes menos graves, mas que a equipe de cuidado paliativo possa assistir aqueles mais graves. Aí a gente se depara também com uma dificuldade importante do ponto de vista operacional para você oferecer cuidado paliativo, né? Então, assim, os pacientes graves vão para a UTI, o ambiente da UTI é aquele ambiente que está se mantendo ainda mais isolado, né? As equipes assistentes não estão entrando. E aí você entra no desafio
de como você fazer cuidado paliativo naquele paciente que você não pode estar tanto à beira-leito, que você não pode estar fazendo conferências familiares, né, porque está tendo restrição de visita, porque não tem acompanhante. Então, a gente entra em outro patamar de desafio, que é como a gente fazer cuidado paliativo num modus operandi completamente diferente daquilo que a gente faz fora da pandemia. Com certeza, Manu. E eu vou aproveitar a sua deixa. A gente até discutiu um pouco sobre isso na semana passada, né, sobre a parte de comunicação e como fazer, todo mundo ter essas conversas difíceis durante a pandemia. Mas a gente teve uma pergunta aqui de Isabela, que foi direcionada para você, Manu. Acho que você já falou um pouco, mas de repente, principalmente se você puder focar um pouquinho mais aí nas estratégias, talvez ajude a Isabela a entender um pouco melhor. Então, a Isabela pergunta, qual é, na sua opinião, o maior desafio no contexto hospitalar, a gente está falando dos pacientes que internaram, e estratégias de superação dessas dificuldades. Você citou uma série de dificuldades de algumas estratégias, mas talvez a gente possa conseguir elaborar um pouco mais sobre isso, daí como que a gente consegue ou tenta minimizar um pouco dessas dificuldades? Eu vou tentar separar um pouquinho assim, só do ponto de vista didático, para a gente compreender, mas entendendo que as coisas são imbricadas, né? Às vezes separar as coisas na rotina, elas não são tão práticas assim. Mas eu acho que existem 3 sofrimentos agora que a gente precisa se voltar o olhar de forma mais... Um é o sofrimento da equipe. A equipe que está assistindo e que está vendo o paciente piorar progressivamente ou caminhar para a terminalidade para o Covid, tem sido um sofrimento, como tudo no Covid, né? Diferente do habitual, né? É um sofrimento ainda mais potencializado. O que tem dificultado, inclusive, que eles reconheçam o paciente como cuidado paliativo, né? É como se o paciente Covid fosse um paciente à parte. É compreensível porque o Covid está, de fato, trazendo mudanças de paradigmas inúmeras, né? Mas a equipe está tendo dificuldade de identificar, e eu acho também pelo sofrimento que vem de assistir tantos pacientes dentro de um TI tão grave. O outro sofrimento é da família à distância. Eu acho que esse tem sido um dos maiores sofrimentos, né? A família não poder estar ao lado. Às vezes ela compreende o que está acontecendo, ela entende da terminalidade, ela não questiona a terminalidade, entende da necessidade de alívio de sofrimento, mas é difícil vivenciar isso à distância. Então, é um outro sofrimento que eu acho que é um cuidado especial que a pandemia trouxe. E isso dentro do paciente que está na terminalidade por Covid ou não. Porque aquele paciente que está morrendo por outro motivo, ele não está podendo receber visita do mesmo jeito, né? E o outro é o paciente viver isso isolado, né? Se ele estiver na UTI, absolutamente isolado, e se ele estiver na enfermaria, com um acompanhante a cada 24 horas. Então, essa é a grande mudança de paradigma de como fazer o cuidado paliativo, né? E aí a gente deve se reinventar. Confesso para você que, num primeiro momento, para mim foi muito difícil compreender uma conferência familiar que não fosse chamando todo mundo, né, para a sala, para a gente estar se olhando e percebendo aquilo que é a comunicação não verbal, né? Tudo que se diz com o não verbal. Mas até o lugar que eu reconheci de fato, essa a realidade, a gente vai ter que lidar com isso. E, assim, a ferramenta que eu usei, que a gente está vendo a maioria das equipes de cuidado paliativo utilizando, e eu acho que ela está funcionando de uma forma satisfatória, é videoconferência. Então, assim, todos os dias, os pacientes de cuidado paliativo, se não estão com familiar ou tem algum familiar que tem necessidade, eu ligo por videochamada, eu não faço ligação telefônica, eu ligo por videochamada para ver quem está do outro lado e para quem está do outro lado também veja quem está cuidando, né? Então, eu tenho sempre feito ligações em videochamada. E tento marcar, né? Eu fiz, organizem um horário que dê para estar 2, 3, 4, 5 pessoas da família juntos, ou que a gente faça chamada de WhatsApp, todo mundo junto,
para que a gente possa falar. Bom, isso eu comentei com a equipe lá, eu falei, gente, se a gente falasse disso antes da pandemia, a gente estaria falando de uma coisa absolutamente louca, né? Como que você está fazendo conferência por telefone? Mas é a realidade que se impôs e assim, eu acho que está funcionando, está acalentando os corações, eu acho que está aliviando o sofrimento na medida do possível. As equipes a gente tem tentado acolher, então assim, eu tenho recebido ligações, inclusive dos colegas da UTI nos plantões. Quando ele tem um paciente aqui, assim, 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 e a gente vai dividindo experiências e instrumentalizando das ações paliativas, né? Instrumentalizando na medida do que a gente consegue. Mas eu enxergo as 3 coisas. E do paciente, o paciente lúcido, eu faço a videochamada junto com ele e a gente tenta conversar junto. Na enfermaria, a gente ainda consegue alguma flexibilidade de uma visita, uma vez na semana, 2 vezes na semana, de alguém que suba e faça uma visita rápida. Mas na UTI não tem jeito, é videochamada, é como a gente pode fazer, né? A situação está... A experiência que você coloca, Manuel, é uma experiência que acho que ressona muito com o que a gente está vivenciando também nos locais que a gente trabalha, e com as conversas também que a gente tem de forma geral, né? Essa dificuldade, assim. Tanto você quanto a Fernanda trouxeram alguns conceitos que aí eu acho que, apesar de a gente estar entrando aqui no tema central da conversa, mas acho que valia a pena a gente dar um passo para trás e explorar um pouquinho. Então, a gente usou o termo cuidados paliativos, a gente usou o termo terminalidade, a gente usou o termo fim de vida. Queria, se a Fernanda puder tentar explanar um pouco isso daí, qual que é a diferença entre cuidados paliativos e fim de vida, cuidados paliativos e terminalidade, e por que é importante a gente diferenciar isso daí? Até para entender quando que essa abordagem de cuidados paliativos ela efetivamente está indicada. Certo, João. A gente estava falando, né, no conceito de cuidado paliativo, que era uma abordagem de alívio do sofrimento para pacientes e seus familiares que estão enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida, né? Quando a gente explora um pouquinho mais esse conceito, a gente percebe a importância da indicação do acompanhamento com cuidado paliativo ser o mais precoce possível, idealmente já desde o diagnóstico dessa doença que ameaça a continuidade da vida. Então, a gente está falando que tanto as medidas, né, que são chamadas modificadoras da doença, ou seja, o tratamento médico com especialista, que talvez mude o curso daquela doença, né, que prolongue a sobrevida e que também aumente a qualidade de vida, ele deve sim ser feito, mas paralelamente, em conjunto, esse paciente já merece o acompanhamento de uma equipe de cuidados paliativos. Só que isso a gente está falando do ideal, né, como a gente comentou mais cedo, as equipes de cuidados paliativos em nossa cidade, elas têm avançado muito, crescido muito nos últimos 5 anos, mas a gente não conseguiria, na verdade, né, atender todos esses pacientes desde o início do diagnóstico, a gente não teria equipes disponíveis para isso, e isso reforça ainda mais a necessidade de que todos os personagens que atuam na saúde saibam fazer ações paliativas, né, enquanto esse encaminhamento acontece. E aí, quando a gente avança um pouquinho mais na indicação da doença, a gente percebe que progressivamente essa doença vai piorando e os tratamentos que modificam esse curso da doença, eles vão sendo menos efetivos. Então, eu vou dar o exemplo de um paciente, por exemplo, uma paciente com câncer de mama metastático. Hoje, o câncer de mama, ele tem quase se tornado uma doença crônica, né? A gente, felizmente, tem diversos tratamentos disponíveis que prolongam muito a vida, ainda que não possam curar um câncer metastático, que dão bastante qualidade de vida para o paciente que está enfrentando essa doença, e ele vive essa doença incurável e avançada em acompanhamento com seu oncologista e, idealmente, já com seu paliativista. Mas à medida que essa doença progride e que a quimioterapia, a radioterapia, ela deixa de ser efetiva, ou seja, a doença progride mesmo em vigência da quimioterapia, a gente vai se aproximando da fase que a gente chama de terminalidade,
que alguns autores conceituam como os últimos 6 meses de vida, né? Isso é bastante ambíguo na literatura. Eu, particularmente, gosto dessa definição de terminalidade como os últimos 6 meses de vida. E, mais ainda, na frente, esse paciente se aproxima de fato do seu fim de vida até a fase ativa de morte. Então, o cuidado paliativo, ele não é sinônimo de fim de vida. O fim da vida faz parte do cuidado paliativo. É uma parte importante, né, de atuação das equipes de cuidados paliativos. É a parte, eu diria, talvez, onde a gente mais atua hoje em dia, né, dadas as dificuldades de acesso. Muito embora a gente já tenha algumas equipes em ambulatórios atuando mais precocemente, mas é só uma parte. Então, a gente não pode tratar o paciente em cuidados paliativos como um paciente que está em fim de vida necessariamente. Eu acho que aqui, hoje, no webinar, a gente está falando de pacientes que estão em fim de vida, né? A gente está falando do contexto de cuidados paliativos durante a pandemia de Covid para pacientes que evoluem com fim de vida. Seja, como a Manuele falou, por doenças pré-existentes, né, que já eram doenças avançadas e que o paciente já estava sob cuidados paliativos, ou seja, pelo desenvolvimento da terminalidade por conta do Covid. Legal, né? Seria ótimo, né, se a gente tivesse esse desenvolvimento para que os pacientes candidatos a cuidados paliativos já estivessem identificados na comunidade, nos ambulatórios, e para que caso esse paciente viesse a contrair o Covid durante a pandemia, se já estivesse identificado, já estivesse com diretivas já direcionadas, né, para o cuidado mais adequado para esse paciente. Pegando um pouquinho esse gancho, então, quando vocês me falam aí dos pacientes, que a gente tem pacientes que estão vindo em terminalidade ou não, assim, que a gente também traz aí o conceito de que mesmo pacientes que não sejam pacientes de cuidados paliativos, digamos assim, podem necessitar de ações paliativas, e que os pacientes eles podem entrar em terminalidade em fim de vida por Covid ou não, né? Então, também para deixar um pouco mais didático, a gente consegue perceber aí 4 cenários aí, mais ou menos, né? Eu tenho um paciente que está em terminalidade por uma doença de base, que está avançando e não tem Covid, e ele vai internar por conta disso. Eu tenho pacientes que estão em terminalidade por Covid, pacientes que talvez não tivessem doenças pré-existentes, mas que pela gravidade da doença aguda são pacientes que estão se aproximando do seu fim de vida. E pacientes que já eram pacientes com doenças graves, avançadas, e estão entrando em terminalidade com Covid. Então, aquele paciente com uma neoplasia avançada, com uma síndrome inicial muito grave, que contrai o Covid, que o Covid é o evento final, mas que ele viria a ter talvez o mesmo destino por uma pneumonia bacteriana, uma infecção urinária, qualquer outro evento agudo que diminuísse a reserva. E, além disso, eu tenho aquele paciente que ele é um paciente que talvez ele não esteja em fim de vida, mas que ele tem um sofrimento intenso aí e que tem necessidade das ações paliativas, né? Então, a gente tem esses 4 cenários aí. Para a gente entender um pouco melhor, entender o papel aí do paliativista, o papel da pessoa que está provendo os cuidados paliativos, vamos voltar um pouquinho para a ideia assim, de identificação, né? Então, como é que a gente identifica esse paciente com candidato à abordagem de cuidados paliativos? A gente usou muito o termo de instrumentalizar e de ajudar a pessoa que não trabalha com isso a identificar. Manuele, se você fosse falar, se estivesse falando com um colega seu que vai dar um plantão hoje à noite e que está querendo saber como é que eu identifico o paciente na emergência, para eu saber se tem um paciente que eu devo encaminhar para a UTI, por exemplo, um paciente que o mais adequado eu tenha uma abordagem diferente e cuidar desse paciente em outro local. Como é que você faria esse tipo de abordagem, esse tipo de identificação? Bom, a minha conversa passa normalmente por 2 ferramentas que a gente conhece bem, né, João? E que eu acho que elas são muito práticas até para os não paliativistas. A primeira é a pergunta surpresa, né? Que bem estabelecida no NECPAL, que é um instrumento que a gente usa para definir os pacientes candidatos, e o que eu acho que ela abarca a gente vai conseguir identificar a grande maioria dos pacientes com cuidado paliativo com a resposta, né? Que a pergunta é: você se surpreenderia se esse paciente falecesse nos próximos 12 meses?
Então, se a resposta for não, se isso não te surpreenderia, esse é um paciente muito provavelmente com indicação de cuidado paliativo, porque ele deve ter alguma doença de base, alguma doença crônica avançada, e que te dá essa impressão, que às vezes a gente não consegue dar forma a essa impressão, especialmente o não paliativista, né? Ele tem aquela sensação de que é um paciente que talvez não seja um paciente para você adotar todas as medidas artificiais de suporte, mas ele não consegue dar a forma disso. E eu acho que a pergunta dá essa forma para o não paliativista, né? De fato, então, é um paciente candidato. A outra, que é uma ferramenta um pouquinho mais estruturada, mas que eu acho que ela é muito didática, muito simples e muito prática, é o SPICT, né? Que quando você se depara com algumas situações alerta, então, paciente que tem mais de 3 internações no último ano, o paciente que vem perdendo performance, paciente que vem perdendo peso nos últimos 3 a 6 meses, paciente que vem ficando mais dependente de terceiros. Então, diante dessas situações, você identificando que doença de base ele tem, é um paciente cardiopata, é um paciente pneumopata, é um paciente oncológico, você olha para algumas perguntas bem práticas, né? E isso é você ter essa ferramenta à mão, e você respondendo sim as perguntas, 2, 3 perguntas no geral, você identifica aquele paciente como um paciente de cuidado paliativo. Eu acho que são ferramentas super simples, super práticas para o não paliativista identificar o paciente, pelo menos com indicação de abordagem, né, de ações paliativistas. Eu acho que principalmente no nosso contato com o PA, que é a porta de entrada, né, aquele paciente que chega, você ter esses 2 instrumentos já ajuda a identificar. Perfeito, Manu. Acho que o SPICT, inclusive, ele está sendo recomendado pela uma junção de sociedades, né, a AMIBIT, Medicina Intensiva, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos e a ABRAMED, né, que é de Medicina de Emergência, como uma das ferramentas a ser utilizada. O SPICT, ele é aberto, então, se quem que tiver interesse e agora mesmo quiser dar um Google e procurar SPICT, vai encontrar ele em português ou na língua que for mais conveniente, mas existem outras ferramentas também que estão sendo utilizadas nesse momento, mas de forma geral trazem esse conceito daí, né, da impressão subjetiva, critérios da doença e funcionalidade, enquanto medida de reserva fisiológica e possibilidade de sobreviver e se recuperar de um estresse agudo tão potente quanto um quadro de Covid-19 grave. Só que uma das coisas que tem me preocupado e tem preocupado também o Marcelo e o Marcel, que fizeram perguntas sobre o mesmo assunto, mas de abordagens diferentes, é essa relação entre cuidados paliativos e escassez de recursos. Então, a gente falou aqui da escassez de equipe, que as equipes estão sendo direcionadas para outros atendimentos vistos como mais prioritários nesse momento, mas em várias situações tem ocorrido ou podem ocorrer escassez absoluta mesmo assim de material, inclusive leitos de UTI. O Marcelo, ele traz uma preocupação do ponto de vista do profissional de saúde e pergunta se a gente não vê o risco de indicarem equivocadamente cuidado paliativo em função da limitação de leitos disponíveis em UTI. Então, aí, do ponto de vista do profissional de saúde, da gente correr o risco de indicar uma abordagem que não é a abordagem mais adequada por conta da escassez de recursos. Já o Marcel, ele traz uma outra abordagem, e essa eu tenho visto com alguma frequência também, que é a perspectiva da família, que é como superar a insegurança da família diante da definição de terminalidade nesse momento de escassez de leite. Estou entendendo que a pergunta dele tem um pouco a ver, já ouvi isso de familiares trazendo, se a gente não está tendo essa abordagem, essa preocupação com o paciente para fazer aquele leito girar mais rápido, né? Nesse contexto daí, essa pergunta agora eu direciono inicialmente para a Fernanda, mas eu acho que tem espaço aí, tem conteúdo aí para todo mundo comentar. É a pergunta de $1 milhão, né?
super difícil. Eu vou tentar trazer alguns pontos que eu acho super relevantes para essa discussão, né? Primeiro, quando a gente estava falando das indicações e de todas essas ferramentas que muito nos auxiliam, né, na tomada de decisão, essas ferramentas indicam que o paciente tem benefício de uma abordagem paliativa. A gente precisa separar uma abordagem paliativa de uma definição de objetivo de cuidado que diz que o paciente não é candidato a medidas invasivas, certo? A gente acompanha diversos pacientes em cuidados paliativos que são candidatos a medidas invasivas. Então, da mesma maneira que a gente diferenciou cuidado paliativo de cuidado de fim de vida, o objetivo de cuidado da não utilização de medidas invasivas não é sinônimo de cuidados paliativos. Então, quando a gente fala esse paciente está em cuidados paliativos, isso não quer dizer que esse paciente não possa se beneficiar, por exemplo, de um leito de UTI. Isso precisa estar mais explicitado, né? O segundo ponto disso é que a indicação técnica de uma abordagem paliativa, ela precisa passar por uma deliberação, por um diálogo junto ao paciente, preferencialmente, e na sua impossibilidade, junto ao seu representante legal, que aqui no Brasil, na maioria das vezes, é a família e principalmente o cônjuge, sobre valores. Então, a gente precisa cruzar a indicação técnica com os valores da família. E mais um ponto para a gente apimentar essa discussão é que escassez de recurso não é indicação de cuidado paliativo. Então, muito embora a gente, claro, vá fazer ações paliativas para todo o indivíduo, quer haja escassez de recursos, quer não haja escassez de recursos, a gente não pode indicar cuidados paliativos por falta de recursos para atender o paciente com que ele, de fato, merecia. Então, pegando esses 3 pontos que eu trouxe, eu acho que é importante assim. Primeiro, quando a gente consegue fazer uma conversa estruturada com a família, eu conto nos dedos os casos em que os casos que deram errado, digamos assim. Sim, há casos que dão errado, né? Casos que a gente tem uma reunião e a gente faz toda uma construção de objetivos de cuidado. E aí tem os anedóticos, filhos distantes que chegam de repente, ou uma mudança mesmo genuína, uma não compreensão do que está acontecendo, uma mudança de ideia ou de valores, enfim, que pode acontecer. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente consegue fazer essa conversa estruturada, e a gente tem conseguido fazer isso via videochamada, né? Que não é o ideal, que há muitas perdas, mas a gente consegue fazer isso. E a gente documenta isso adequadamente, eu acho que esse risco diminui muito. Eu recomendo que essa decisão nunca seja unilateral e nem seja tomada por uma pessoa individualmente. Então, uma decisão delicada como essa, eu acho que não deve ser tomada pelo plantonista isoladamente. É claro que a gente sabe, gente, a gente está falando muito do ideal, a gente sabe que a gente está enfrentando uma série de dificuldades, né, de tempo, de recursos, etc. Mas compartilha com o diarista, né? Compartilha com a família, registra no prontuário, pede para a psicóloga que também estava acompanhando esse paciente para fazer um registro também adequado. E aí a gente vai mitigando muitas dessas preocupações. O fato é que a pandemia trouxe uma urgência para a gente, que as questões bioéticas que envolvem a tomada de decisão durante a pandemia, a gente não tem respostas para elas, mas a gente tem um percurso, né, a ser tomado que pode fazer sentido e que pode também aliviar, né, esse fardo, digamos, do profissional de saúde, que além de estar lidando com a doença contagiosa, do risco de adquirir essa doença, do medo de sua família adquirir essa doença, de plantões muito cansativos, de toda a paramentação, etc., vai se confrontar inevitavelmente com esses conflitos bioéticos. Eu complementando, Nanda, a gente, pelo menos na minha realidade, a gente ainda não se deparou com a escassez de recursos, por exemplo, falta de leitos de UTI ou de suporte artificial avançado de vida indisponível, mas é algo que todos os serviços estão se estruturando porque é uma realidade que pode chegar, né?
E as discussões que a gente tem feito estabelecida a escassez, é isso que você falou, não é porque não tem o leito que o paciente passa a ter indicação de cuidado paliativo, né? Ele simplesmente, digamos assim, não tem a disponibilidade do recurso. Mas, em contrapartida, pela indisponibilidade do recurso, esse paciente pode evoluir para a terminalidade e ter indicação da abordagem do cuidado paliativo e de ações paliativas por caminhar para essa terminalidade pela escassez de recurso, né? E eu acho que na abordagem da família, essa pergunta que o Marcel fez, né, como lidar com a insegurança da família diante desse contexto de passar a ter indicação de ações paliativas e abordagens do cuidado paliativo por caminhar para a terminalidade pela falta de recurso, eu acho que isso tem que ser uma carta posta na mesa, na discussão de valores mesmo, né? Na discussão dos dilemas com a família. Isso não pode ser velado, né? Isso não pode ser simulado de uma outra forma, né? A escassez de recursos é uma coisa que a gente imagina que possa acontecer, está se antevendo e se preparando, inclusive, para esse cenário. Ele independe a vontade e a disponibilidade dos serviços, né? A gente está antevendo que ele pode acontecer, mas eu acho que nas discussões a gente precisa trazer isso de forma clara, como é uma das coisas que se preconiza no cuidado paliativo, de que a gente pode estar caminhando para isso, sim, pela falta de recurso, e não criando outros motivos, simulando outras coisas, né? Essa discussão precisa ser posta na mesa de forma muito clara. E claro que a gente vai ter que lidar com insegurança e acolher insegurança, porque até a gente vive esta insegurança, né? Toda vez que a gente discute o momento que a gente vai ter que se deparar com a indisponibilidade de recurso, a gente já está inseguro, né? Como que a gente vai lidar com isso? Então, é reconhecer que o lugar da insegurança, o lugar da insatisfação e do sofrimento pela escassez de recurso, isso precisa ser acolhido e não negado, né? A gente não precisa negar a insegurança, é lidar com ela porque ela é real e ela é legítima, né? Perfeito, Manu. Essa é uma ferramenta, né, que a gente utiliza bastante, que é validar as emoções, né? Isso funciona muito quando a gente reconhece ou se a gente até empatiza, né? Dizer o quanto a gente sente por conta daquela situação, o quanto a gente gostaria que fosse diferente. E dentro disso poder ofertar o nosso melhor. Pois é, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que dá para a gente trazer coisas importantes aí da fala de vocês duas. Então, assim, existe indicação técnica, né? A indicação técnica tem que ser contextualizada. Então, quando a gente pensa aí, pelo como a Fernanda falou, e o que o Manuel tinha trazido anteriormente, quando a gente fala da indicação técnica, pensando na doença, pensando na funcionalidade, pensando na trajetória da doença aí antes da internação, a gente vai ter uma ideia de quais são os riscos e benefícios do tratamento que a gente vai propor para o paciente. Mas, a partir daí, a gente vai precisar contextualizar. Essa contextualização é feita, como a Fernanda falou, em relação aos valores, à biografia do paciente, mas também, como a Manuel trouxe muito brilhantemente, também com o contexto que se vive. É claro que a gente está vivendo aí uma percepção, pelo menos, de escassez maior do que o habitual, mas a gente já teve esse tipo de discussão anteriormente, né? Então, não é infrequente a gente ter discussões de terminalidade com pacientes que possivelmente poderiam ter tido uma trajetória de doença diferente se eles tivessem tido acesso a algum recurso anteriormente. Então, essas também não são discussões ou não são dilemas, não são desafios completamente inéditos, embora estejam aparecendo, tenham o risco ou estejam aparecendo em maior frequência nesse momento atual. João, pois não. Vou aproveitar essa deixa que você trouxe, né, de outras situações para trazer um exemplo, né? A gente vive, por exemplo, no nosso estado, uma realidade de ausência de transplante cardíaco ou pulmonar, né?
é um procedimento potencialmente salvador da vida, mas que ele simplesmente não é disponível. E esses pacientes, eles acabam entrando em cuidados paliativos pela indisponibilidade de ter acesso ao recurso. Então, quando a gente extrapola, e eu posso dar outros exemplos, no SUS, infelizmente, a gente se depara com inúmeras situações de escassez de leito de UTI, isso não é novidade para Tratamento oncológico não é nada. Exato, né? Os quimioterápicos que estão disponíveis para a rede privada, os quimioterápicos que estão disponíveis para o SUS e por aí vai. Então, infelizmente, isso faz parte da nossa prática e eu acho muito valoroso que a gente possa, né, aprofundar um pouquinho mais essas discussões, porque todos eles são conflitos bioéticos, todos eles colocam o profissional de saúde num lugar difícil, às vezes da escolha de Sofia, né? Um lugar muito triste, que não foi para o qual a gente se formou, mas que faz parte do nosso contexto. Eu acho que eu concordo com vocês quando eles colocam assim, de pelo menos me ajuda, e ajuda quando a gente é transparente em relação a isso e quando a gente se coloca do lado da família, né? Então, saber que a gente está advogando pelo que se considera ser o mais adequado, o melhor para o paciente, naquele contexto, uma vez que a realidade é o que é. Então, isso é uma coisa que pode ser útil para ajudar em criar essa empatia e fortalecer o vínculo também, e também para nos proteger na nossa prática, né? Isso também é importante. Dentro desse contexto ainda, a gente está falando de desafios aí relacionados ao cuidados paliativos no Covid. A gente também teve uma pergunta do Celso. Celso, ele traz uma pergunta em relação à prática, assim, como é que a gente está conduzindo dentro desse processo de sofrimento psicológico, diante do afastamento físico, como é que é a abordagem do momento da morte. Então, como é que a gente está conseguindo se adaptar a esses rituais aí de fim de vida para esses pacientes que estão estão entrando em terminalidade sob os nossos cuidados nesse momento do Covid, em que a gente tem toda essa limitação de acesso e tem todas essas regulamentações não só institucionais, mas leis e portarias que têm alterado a forma de contato dos familiares e do próprio paciente com esse processo de fim de vida e do falecimento e o lidar com o luto depois. O que é que a gente tem trazido aí de experiência de vocês? O que você tem trazido quando a gente fala de despedida, quando a gente fala de velório, quando a gente fala de todas essas situações? Eu deixo o microfone aberto para quem quiser iniciar a conversa. João, eu tenho primeiro tido cuidado de antecipar para as famílias como vai acontecer, né? Porque mudou muito, né? O cuidado com o corpo, o reconhecimento do corpo, a possibilidade de caixão aberto, caixão fechado, velório. Então, eu vivi algumas experiências, as primeiras, em especial, bem sofridas, em a família descobrir que não poderia, que só um familiar poderia reconhecer o corpo e que os outros não poderiam ver porque teria que ser caixão fechado, né? Isso foi, eu acho que um sofrimento enorme, contando que muitos familiares estavam há muito tempo sem ver o paciente porque também não estava podendo visitar, né, no hospital pela indisponibilidade de visitas. Então, um cuidado que eu estou tendo quando o paciente entra na fase ativa de morte, e naquela fase que a gente prevê o óbito para as próximas horas, próximos dias, de já me antecipar e explicar como isso vai ser, né? De explicar que apenas um familiar vai poder reconhecer, de que se o paciente for suspeito ao Covid positivo, de que o caixão vai ser fechado. Isso dentro daquele conceito também do cuidado paliativo de se prevenir sofrimentos, né? Então, da família não ser pega de surpresa com essas mudanças de como as coisas acontecem. Então, isso tem sido a minha primeira estratégia quando eu antevejo que o óbito é para poucos dias, a gente imagina que isso aconteça em breve.
Bom, isso tem sido, eu acho que um cuidado em especial na mudança dos rituais, né? Porque era um momento que a gente liberava visitas, né? Flexibilizava visitas, então mais pessoas vinham e a gente foi exatamente para o outro polo, né? Então, eu tenho compartilhado muito isso para que eles se organizem até de quem é que vai ser essa pessoa que vai reconhecer e, de repente, se revezarem mais pessoas a cada 24 horas e não deixar uma única pessoa. Não deixar, por exemplo, só o cuidador, né? Algumas famílias têm se sentido muito inseguras de estar no hospital como acompanhante, né? Dentro do contexto. E quando você traz essa realidade da proximidade do óbito, você dá a oportunidade também do familiar colocar na balança, né? Eu quero enfrentar isso ou não quero enfrentar isso para estar mais perto nesse momento. Então, eu tenho tido esse cuidado de antecipar como as coisas vão acontecer. Parece que esse é sempre o segredo, né? De trazer os cenários possíveis, né? E ajudar a trabalhar e ajudar a se preparar para esses cenários possíveis. Tem sido um desafio também, assim, esse balancear aí a segurança dos familiares, né? Muito que, de certa forma, a gente se sente responsável, ainda que tem que existe uma autonomia do lado de lá para decidir o que fazer e seguir as normas institucionais também nesse sentido. De fato, tem sido bem desafiador. A gente está se aproximando aqui dos minutos finais da live. A gente teve umas 3 ou 4 perguntas sobre um tema geral. É um tema que ele é amplo, então eu vou abrir para vocês 2, mas eu vou pedir para vocês tentarem ser assim, o mais conciso possível. Então, Juliana, Isabela, Iane, Michele trouxeram uma preocupação em relação à implantação dos cuidados paliativos em locais que não têm paliativista, principalmente. Falou muito de instrumentalização. Tanto Fernanda quanto Manuel foram pessoas que implementaram serviços, né, em idade local. Se vocês puderem dar dicas, né, ou coisas para serem vistas e ganhos rápidos, né, quick wins, assim, o que buscar primeiro, quais são as varetas mais fáceis e como a pessoa pode ser, quais são as estratégias que a pessoa pode utilizar num momento rápido, que a gente precisa fazer isso rápido, para fazer isso acontecer. João, vocês estão me ouvindo bem? Seu áudio ficou meio interrompido para mim nessa última pergunta. Eu consegui. Para mim também. Você está me ouvindo, Manu? Eu acho que eu consegui. Eu estou te ouvindo bem, Manu. Tá certo, eu vou tentar responder, João. Se não for isso, você me corrija, por favor. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é ter alguém que saiba fazer cuidados paliativos, né? Eu vejo com muito entusiasmo esse grande interesse por cuidados paliativos que a gente vem vivendo, especialmente aí nos últimos 2 anos, né? Antes da pandemia, a gente tinha cafés paliativos na cidade que enchiam, fizemos um simpósio que foi um grande sucesso. Mas precisa de técnica para fazer, né? E disso não se pode abrir mão. Então, ter pessoas interessadas que vêm estudando o tema e que têm ferramentas que possam utilizar, acho que é o primeiro passo. Dito isso, no contexto atual, eu acho muito difícil conseguir ter uma conversa estruturada com a diretoria para aprovar um novo serviço, né? Que seria o ideal, e aí a gente poderia falar de várias estratégias, de como o cuidado paliativo melhora o engajamento, de como diminui custo em saúde, de como aumenta a satisfação de pacientes e uma série de argumentos. Mas eu acho que no momento atual, se a gente estiver falando de uma instituição em que tem uma pessoa que deseja iniciar esse tipo de atendimento para ter discussões avançadas, né, de cuidado, sobre o objetivo do cuidado para controle de sintomas, me parece que a maneira mais fácil de iniciar isso é através de uma equipe interconsultora, né? É a maneira que mais se multiplica a curto prazo a capilarização do cuidado paliativo dentro de uma instituição. Então, eu acho que é super importante investir
em pequenos diálogos de comunicação para explicar o que é que está sendo feito, como é que está sendo feito, e instrumentalizar as outras equipes para as ações paliativas e responder a interconsulta, né? Pedir que encaminhe, responder a interconsulta, fazer uma reunião familiar, tentar definir o objetivo do cuidado e manter esse cuidado com a equipe assistente. Não sei se foi exatamente isso, João, que você me falou, porque interrompeu em alguns momentos. Foi bem por aí. Na verdade, eram dicas mesmo de ganhos precoces, ganhos rápidos que as pessoas pudessem implementar nesse momento. Você, Manu, quer acrescentar alguma coisa, Manu? Não, eu acho que é a forma que a maioria dos serviços começaram, né? É a forma de você começar a assistir e também de você ir juntando dados, né? Você vai conseguir angariar os dados de impacto do cuidado, impacto de qualidade, impactos financeiros da assistência, para aí você aumentando o serviço em complexidade, em número de profissionais, em capacidade de assistência. A maioria dos serviços começam por aí mesmo. O que eu estou ouvindo vocês dizerem aí é que a gente precisa identificar a demanda, né? Entende-se que a demanda está aí. A gente precisa, na implementação aí, de ter que mostre como fazer para disseminar a cultura, né? A forma correta de fazer. E essa disseminação aí, seja através da prática, ou como a Fernanda colocou, de cursos ou instituição de protocolos, ou algo que ajude as pessoas a operacionalizarem, né? A Fernanda falou da questão da conversa com a diretoria, que pode ser difícil, mas eu acho que, assim, que é muito importante ressaltar que sem um apoio institucional é algo muito complicado de se fazer solo, né? Então, se sua instituição, se você não conseguir alguém na instituição que te ajude a colocar isso em prática, que esteja ali nas suas costas, né, ajudando você a fazer aquilo acontecer, vai ser muito murro em ponta de faca e talvez atrase muito o andar da carruagem. É um remar contra a maré contínuo, né? Perfeito. Gente, a gente tá completando aqui 60 minutos da live, né, que era o prazo esperado. A gente ainda tem algum tempinho aqui que eu queria deixar para as considerações finais aí de cada uma de vocês. Então, eu queria que, nesse tema aí, se vocês acham que a gente devia ter explorado alguma coisa que a gente não falou, ou alguma coisa que vocês queiram explorar mais, por favor, fiquem à vontade. E também, se vocês puderem avisar as pessoas onde as pessoas te encontram, não só em serviço, né, a gente já apresentou a biografia de vocês, mas também onde se encontram nas redes sociais, como entrar em contato, que alguém ficou interessado e que, às vezes, alguma pergunta que não foi respondida, como fazer contato com vocês também, se vocês puderem deixar aí. Então, Manoel, se você fique à vontade, como dizia lá o Abu Janra, assim, foque na corda da liberdade. Não, eu queria finalizar dizendo que, assim, tem sido um momento muito desafiador, né? Um momento de reconhecimento das dificuldades, de fato, porque é um momento que, como eu costumo, quem fica perto me ouve, pegou todo mundo de calça curta, né? Por mais que a gente estivesse ouvindo falar de Covid, você se deparar com a realidade completamente diferente, né? E com as necessidades de alocações emergenciais de mão de obra e de cuidado. Mas eu acho que o cuidado paliativo continua sendo fundamental na rede de cuidado do Covid, né? Eu acho que a gente continuar exercendo esse papel de disseminação de cultura, disseminação de conhecimento, eu acho que é o nosso papel primordial, né? A gente está falando sobre a importância de controle de sintoma, que é algo que a gente vê na nossa rotina, que é algo absolutamente negligenciado, né? Ver um paciente tossindo ininterruptamente, mas ele está com boagaço e está todo mundo fechando o olho para aquela tosse que é persistente, incomodativa, né? Então, a gente está chamando a atenção dos colegas, das equipes, da importância das ações paliativas. Eu acho que é um dos nossos principais papéis como paliativista dentro
do que a gente pode oferecer na pandemia, né? Muito mais do que estar assistindo como equipe de cuidado paliativo, mas a gente está disseminando o que é possível fazer do ponto de vista das ações paliativas. Quer deixar algum ponto de contato? Bom, eu não sou muito das redes sociais, né? Eu não tenho um Instagram lindo de Nanda, né? Super recomendo o Instagram, @doutora Fernanda Tourinho. Bom, por e-mail, quem quiser enviar pergunta, quem quiser dividir angústias e dúvidas, é manuele.alencar@gmail.com. Se quiser, pode botar aí escrito, João, nas respostas aí para ficar registrado. Também assim, esse vídeo ele deve ficar disponível no canal do YouTube, tanto da Faculdade de Santa Casa quanto da Florence. Então, as pessoas também vão poder comentar por lá também. Qualquer coisa a gente direciona. Fernanda, fique à vontade. Então, primeiro eu compartilho totalmente, né, da opinião de Manu sobre o cenário atual. E eu queria finalizar, na verdade, fazendo um convite, né? Ao mesmo tempo que essa pandemia ela se constitui numa grande oportunidade da gente instituir ações paliativas, da gente discutir controle de sintomas, da gente discutir a indicação ou não indicação do uso de recursos e para quem, né? Ela nos convida também a uma reflexão sobre a nossa própria mortalidade. Então, por mais que a gente seja tranquilo, a gente se depara com uma entidade invisível, altamente mortal, altamente contagiosa, que acomete muitos profissionais de saúde. E essa é uma situação que tem fomentado lá fora, por exemplo, o aumento das discussões sobre testamento vital, ou eventualmente a modificação de um testamento vital anterior. E eu acho que, da mesma forma que a gente percebe a necessidade de fazer essa discussão para os nossos pacientes, é um grande facilitador se a gente começar a ter essas discussões dentro das nossas casas, com os nossos pais, com os nossos esposos, com os nossos filhos, né? Sobre as nossas preferências, porque somos todos mortais, né? Não são só os pacientes que a gente cuida. Então, que a gente utilize toda essa angústia, todo esse sofrimento que a gente tem presenciado também como algo útil para o que vem depois, para o novo normal, para o porvir. Como o Manu falou, eu virei blogueirinha, tem mais ou menos um ano. É um esforço diário de manter, foi uma decisão que eu tomei, mas convido, né? O mais fácil de encontrar é no Instagram, doutora Fernanda Tourinho, mas tem Facebook, tem LinkedIn, tem site, tem tudo que tem direito. Blogueirinha de verdade. Em breve no YouTube. E muito obrigada, viu? Obrigadíssimo a todos que estão aqui a essa hora da noite, né? A gente sabe que tem uma quantidade imensa de lives, de webinars, de tudo disponível para a gente aprender dos mais diversos assuntos. Então, assim, eu fico muito honrada de estar aqui primeiro com o João e com o Manu, que tem toda a minha admiração, meu carinho, assim, minha reverência, e com todos vocês que prestigiaram a gente. Eu também super agradeço. Nanda, a parceria é de sempre, né? Parceira de muito tempo. João, a sua companhia sempre é agradabilíssima. E obrigada a todos que se fizeram presente. Está sendo super difícil administrar o tempo, né? De todas as coisas para todo mundo. Então, também super honrada com o convite de poder contribuir e da participação de todos também. A gente falou de priorizar, né? E isso aqui é uma grande demonstração de priorização. Queria agradecer novamente a Manuele, queria agradecer a Fernanda pela presença, pelos comentários aí excepcionais, pelo potencial de discussão. Eu acho que a gente sai aqui com algumas respostas e muitas perguntas. Eu acho que levar essa discussão para fora daqui, para casa, é super útil mesmo. Ajuda vocês, ajuda quem está cuidando de quem vai cuidar de vocês no hospital também. Então, é bem útil também. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que reservou esse período do dia aí para estar com a gente. Espero que esteja todo mundo se cuidando, continue se cuidando e continue
tenham a capacidade de cuidar de seus entes queridos. A gente vai seguir com esse ciclo aí de webinars, então na semana que vem, a terça-feira que vem, a gente vai ter um novo webinar, os cards, toda a parte vai sair aí na sequência, com o tema, com os convidados, tudo direitinho a partir de amanhã. Queria convidar quem está aqui hoje a voltar na semana que vem para esse novo evento. Obrigado novamente à Clínica Flores, obrigado à Faculdade Santa Casa, e é isso. Agradecer. Tchau. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau.